Reflexão do dia, 1º de fevereiro de 2024, quarta semana do tempo comum, quinta-feira, cor litúrgica verde. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Santo do dia, Santa Veridiana, protetora e intercessora dos presidiários. Século XII. Senhor Jesus, se Santa Veridiana venceu o mal, mesmo convivendo com ele e sendo assolada tantas vezes, eu te peço, dai-me a graça de não desistir nos meus propósitos de bondade, conversão, oração e penitência. Amém. Minha família é santa. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Primeira leitura está em 1 Reis, capítulo 2, versículo de 1 a 12. Leitura do primeiro livro dos Reis. Aproximando-se o fim da sua vida, Davi deu estas instruções a seu filho Salomão. Vou seguir o caminho de todos os mortais. Sê corajoso e porta-te como um homem. Observa os preceitos do Senhor teu Deus, andando em seus caminhos, observando seus estatutos, seus mandamentos, seus preceitos e seus ensinamentos, como estão escritos na lei de Moisés. Acho que todo o conselho de um pai para um filho, para a filha, é esse, né? Todo o desejo de nós, pais, é que nossos filhos caminhem observando os estatutos, os mandamentos, os preceitos, os ensinamentos, tudo que está escrito na lei, né? E assim, para que eles sejam bem-sucedidos. Porque é assim que Davi fala para Salomão, e assim será bem-sucedido em tudo que fizerem, em todos os teus projetos. Então o Senhor cumprirá a promessa que me fez, dizendo: se teus filhos conservarem uma boa conduta, caminhando em lealdade diante de mim, com todo o seu coração e com toda a sua alma, jamais te faltará um sucessor no trono de Israel. E Davi adormeceu com seus pais e foi-lhe sepultado na cidade de Davi. O tempo que Davi reinou em Israel foi de 40 anos, 7 anos em Hebrom e 33 anos em Jerusalém. Salomão sucedeu o trono de seu pai e seu reino ficou solidamente estabelecido. Palavra do Senhor, graças a Deus. Sabemos, e a história nos mostra, que Salomão foi o último descendente assim, da carne mesmo ali de Davi, né, filho da geração próxima, que reinou com tranquilidade e harmonia em Israel. Após Salomão, houve um desvio completo dos filhos de Davi. Não mais queriam observar os estatutos, os mandamentos, os preceitos, os ensinamentos, a lei, e nós sabemos o que deu. Israel acabou sendo dividido em 2 reinos por briga familiar, e depois outros imperadores invadiram Israel e subjugaram o povo de Israel, exterminar aí a nação de Israel. Primeiro a parte do norte, do sul, a parte do norte e depois a parte do sul. E durante 80 anos eles ficaram morando, vivendo em terras estranhas, subjugados como escravos. Depois que foi restabelecido o segundo templo, aonde durou até 70 anos após a vinda de Jesus. Nos anos 70 após Jesus, novamente o templo foi destruído e toda a nação foi destruída. E nos anos 136, aí sim a nação, como conhecemos Israel, foi totalmente destruído mesmo. Seus moradores dispersados por todo o mundo, e somente nos anos 1948 que a volta a existir a nação de Israel. Tudo isso porque os filhos, os descendentes de Davi, não observaram os estatutos, seus mandamentos, os preceitos do Senhor, os ensinamentos de Deus, a lei do Senhor escrito na lei de Moisés. Não foram bem-sucedidos em tudo que fizeram, né? Os seus projetos não deram certo, porque o Senhor olhou e viu a maldade daqueles homens que sucederam Davi após Salomão.
Mas a promessa feita a Davi também era uma promessa muito profunda e distante, porque veio Jesus, que na sua raiz é descendente de Davi. E na descendência de Davi foi cumprido tudo que Deus prometera a Davi. E hoje nós temos um reino que não tem fim, hoje organizado pela Santa Igreja. Jesus instaura aí o reino de Deus através da igreja. Jerusalém está no mundo inteiro. Mas também nós temos que ver os sinais que acontecem na Jerusalém territorial, né? Ali também o Senhor tem promessas que serão cumpridas até o fim dos tempos, até o julgamento final. E nossa atenção se volta hoje para Jerusalém, para aquela região, pois se cumpre a cada dia as promessas e as profecias que foram feitas pelo Senhor através dos profetas para aquele povo. Então, que nossas orações também possam se voltar agora para o povo de Israel. E sabemos que é um povo que nos trouxe Cristo Jesus, o nosso Salvador. Amém. Salmo. O salmo de hoje é um responsório que está em 1 Coríntios, capítulo 29. Dominais todos os povos, ó Senhor. Bendito sejais vós, ó Senhor Deus de Israel, o nosso Pai, desde sempre e por toda a eternidade. A vós pertence a grandeza e o poder, toda a glória, esplendor e majestade. Assim, o responsório de hoje, em 1 Coríntios, capítulo 29, nos lembra que é o Senhor que domina tudo. Nosso destino está na mão de Deus. Dominais todos os povos, ó Senhor. Evangelho está em Marcos, capítulo 6, de 7 a 13. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus chamou os 12 e começou a enviá-los 2 a 2, dando-lhes o poder sobre os espíritos impuros, e recomendou-lhes que não levasse nada para o caminho, a não ser um cajado, nem pão, nem sacolas, nem dinheiro na cintura. Mandou que andasse de sandálias e que não levasse 2 túnicas. E Jesus disse ainda: quando entrardes numa casa, ficai ali até a vossa partida. Se algum lugar não vos receberem, nem quiserem vos escutar, quando saídes, sacudi a poeira dos pés, como testemunho contra eles. Então os 12 partiram e pregaram que todos se convertessem, expulsaram muitos demônios, curavam numerosos doentes, ungindo-os com óleo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Esse texto do Evangelho, onde Jesus recomenda a seus apóstolos para seguirem 2 a 2, dando-lhes todo o poder sobre os espíritos humanos imundos e recomendando-lhes que não levasse nada no caminho, apenas a palavra, apenas o ato de acolhimento. Então eles saem 2 a 2. Eles vão acolher quem? Os pecadores, aqueles que estão profundamente em pecado, eles não querem observar a quem eles estão levando a palavra. Assim a Santa Igreja, nos tempos de hoje, também tem que ser acolhedora, acolher a alma mesmo em pecado, acolher aquela alma que está mais distante, aquele ser, aquele homem, aquela mulher que estejam mais distante. Nós temos que, como igreja, ser sinal de acolhimento, acolher, nunca condenar, acolher, acolher e acolher. Mandou que andasse sem sandálias, que não levassem túnicas. E Jesus ainda disse, quando entrares numa casa, que ali fale, o Senhor esteja convosco, a paz do Senhor esteja convosco. Se aquele lugar não vos receber, não quiser escutar, quando sair, sacudir a poeira até dos pés, como testemunho contra eles. Então nós não temos que insistir com ninguém assim, insistir dentro do limite, né? Evangelizar oportuno e inoportunamente, mas respeitar as pessoas também, que na sua convicção querem permanecer no pecado. Fazer o quê? Né? Então nós temos que ser instrumento também para aqueles que no fundo do coração desejam receber o Senhor também. Os 12 partiram e pregaram a todos, anunciando que se convertessem. Aí está a missão. Nós devemos acolher todos.
Acolher, preparar, né? Depois. Preparar para quê? Para uma conversão. A igreja sai em missão. A verdadeira igreja missionária, ela deve sair em missão para acolher as pessoas. Mas o anúncio da igreja é: renuncia o seu pecado. O homem e a mulher devem ser abençoados em qualquer situação, mas renuncie o pecado, porque a igreja, assim como Cristo Jesus, jamais poderá abençoar o pecado. Então, se a pessoa quer a bênção de Deus, se ela deseja realmente seguir nos mandamentos do Senhor, como está escrito na primeira leitura, se queres progredir, observe os estatutos, seus mandamentos, os preceitos do Senhor, os ensinamentos, as leis que estão escritas na lei de Moisés. Então, tem que seguir. Esse é o ordenamento da doutrina cristã, aquilo que foi implantado neste mundo pelo próprio Jesus Cristo. Acolher. Jesus é uma pessoa que acolhe. Ele vai para os cobradores de impostos, ele acolhe, anda com prostituta, inclusive, salvando, convertendo, libertando, com pecadores, com endemoniados e tudo mais, mas convertendo, acima de tudo, fazendo com que essas pessoas renunciem o seu pecado e se voltem para Deus. Aí sim, são introduzidos na família do Senhor, na igreja do Senhor, introduzidos agora como pessoas renovadas e convertidas no Senhor Jesus. Esta é a missão da igreja, das pastorais, dos movimentos, dos serviços e de todos aqueles que querem participar do anúncio do Evangelho. Eu me chamo Dilton Góes. O nosso projeto chama-se Ai de mim se não evangelizar. Sejamos também anunciadores da palavra de Deus a partir da nossa casa. E eu peço agora a Deus que dê agora a este pai, a esta mãe que nos ouve, a este filho, filha que nos ouve, para que você, recebendo agora uma porção do Espírito própria para isso, para que você possa ser um evangelizador, possa ser aquele que comunica na sua casa a presença de Deus, assim como nos ensina Santa Veridiana, protetora e intercessora dos presidiários. E são tantas almas que estão presas pelo pecado, precisando agora de uma palavra de amor. Seja você também um evangelizador, para que mais corações estejam sensíveis à presença do nosso Senhor Jesus. Amém. Até a próxima. Se Deus quiser. Tchau, tchau.